Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história brasileira que pouca gente conhece. Uma história realmente surpreendente. Sabe, quando a gente pensa na Amazônia, o que vem à cabeça? Floresta, rios gigantes, comunidades indígenas, certo? Mas e se a história mais profunda de lá não estivesse só nas árvores, mas sim na praça de uma cidadezinha? E se eu contasse que existe uma saga incrível, uma jornada de migração, de ambição, de pura sobrevivência que liga o norte da África diretamente ao coração da selva amazônica? Parece loucura, né? Então, vamos desvendar isso juntos. Pois é. Lá pelo final do século XIX e começo do século XX, uma onda, bem improvável de imigrantes judeus vindo principalmente do Marrocos, do Egito, cruzou o Atlântico. E o destino deles não era o Rio de Janeiro, não era São Paulo. Era o coração da Amazônia, as pequenas cidades que ficavam ali, na beira do rio. Então, como é que isso aconteceu? Foi uma combinação de fatores, sabe? De um lado, a situação política e social lá no Marrocos e no Egito estava bem complicada, então muita gente queria sair. Do outro lado, aqui no Brasil, a Amazônia vivia o auge do ciclo da borracha. Era promessa de oportunidades, de trabalho, e com as novas linhas de navios a vapor, essa viagem que era longuíssima se tornou, pelo menos, possível. Especialmente para jovens que sonhavam com uma vida nova. Olha só o que o historiador Samuel Ben-Shimal disse sobre isso. Ele resume perfeitamente a coisa toda. Não era só uma questão de procurar riqueza, não. Era uma questão de sobrevivência mesmo. Sobrevivência humana, social, política, econômica, religiosa, tudo. A Amazônia para eles virou uma espécie de terra prometida. E para a gente entender bem essa história, vamos focar em duas figuras que são, centrais nisso tudo. Os dois foram para Óbidos, lá no Pará. E o primeiro deles é a história de um jovem que chegou sem nada e transformou a dificuldade num verdadeiro império. Imaginem só a cena. Estamos em 1915. Um garoto de 15 anos, Abraham Chocron, chega sozinho do Marrocos em Óbidos, uma cidade no meio do nada na Amazônia. Sem família, sem um tostão no bolso. A primeira casa dele foi o pier da cidade, o trapiche municipal. Dá para imaginar um começo mais humilde que esse? Mas o Chocron não era de se abater, não. A escalada dele foi impressionante. Primeiro ele começou a trabalhar ali mesmo no pier. Depois virou mascate, sabe? Aquele vendedor que vai de porta em porta, vendendo agulha, botão, essas coisinhas. Juntou um dinheirinho e, abriu a própria loja, a Casa Paulista. E de lá, o negócio cresceu tanto que ele se tornou um dos maiores exportadores de produtos da Amazônia. Que jornada, hein? E o que ele vendia? Olha que interessante a variedade de coisas. A Casa Paulista não era uma lojinha qualquer. Ele negociava de tudo que a floresta podia dar. Castanha do Pará, cacau, juta, madeira de cumaru. Mas não só isso. Peles de cobra, de veado, de jaguatirica, óleo de copaíba e, pasmem, até pena de garça, que ia direto para Paris para enfeitar os chapéus da alta costura. Ele realmente sacou a riqueza que a floresta tinha. E se alguém duvida do tamanho do negócio dele, olha só essa prova. Um cheque, de 1923, de um banco alemão, o Deutsche Bank. Isso é incrível. Pensa bem, lá da lojinha dele em Óbidos, no meio da Amazônia, o Chocron já fazia negócios com a Europa. Ele era um homem global, muito antes do que a gente imagina. Mas a grande sacada dele, a verdadeira revolução, está aqui, nas palavras do filho dele, o Fortunato. Naquela época, o comércio na Amazônia funcionava num sistema de troca, de dívida, chamado aviamento. Era um sistema que prendia os produtores. E o que o Chocron fez? Ele quebrou essa lógica. Ele dizia, trouxe a castanha? Tá aqui o seu dinheiro, você tá livre. Ele pagava em dinheiro vivo. Isso deu liberdade, deu poder de escolha para os extrativistas. Foi uma revolução na economia local, de verdade. Ok, essa é a história do Chocron. Uma história de sucesso, de construção, né? Mas a Amazônia não atraiu só gente assim. Agora a gente vai conhecer um personagem com uma trajetória, digamos, bem mais turbulenta. Pois é, nem toda história foi esse conto de fadas do sucesso. A história do Isaac Israel, por exemplo, ela não começa com o sonho de abrir um negócio. Começa com um ato de rebeldia. Uma coisa de moleque, que mudou a vida dele para sempre. A história dele é quase inacreditável. Quando era menino, ele se meteu numa briga na escola e, para não ser castigado, sabe o que ele fez? Amarrou o professor. É sério. Com medo do que ia acontecer em casa, ele fugiu e se escondeu num navio de carga que estava no porto. Acabou pegando no sono e, quando acordou, o navio já estava em alto mar. Ele virou um clandestino por acidente. E aí ele passou a adolescência inteira no mar, viajando o mundo em navios de carga. E nessa vida, ele aprendeu a falar 10 línguas. Imagina. Foi com toda essa bagagem de mundo que ele, um dia, desembarcou na Amazônia, pronto para recomeçar a vida
de novo em Óbidos. Avançando no tempo, 1932. A vida do Isaac continuava cheia de confusão. Aconteceu uma revolução em Óbidos, um braço da Revolução Constitucionalista. E como ele apoiava o governo do Getúlio Vargas, os revolucionários locais foram lá e saquearam a loja dele. Roubaram tudo. E a reação dele? Bom, isso diz tudo sobre quem ele era. Ele não ficou chorando, não. Ele mandou um telegrama real para o governador do Pará. E olha o que ele escreveu: que foi roubado, que protestava contra esses bandidos e que, se a justiça não fosse feita, ele mesmo faria com as próprias mãos. Um homem de gênio forte que não levava desaforo para casa. Então, olha só que contraste fascinante. A gente tem dois caminhos completamente diferentes na mesma Amazônia. De um lado, o Abraham Chocron, o cara que construiu uma comunidade, um império econômico, uma figura pública. E do outro, o Isaac Israel, o individualista feroz, o agitador político, um verdadeiro sobrevivente rebelde. Duas formas de vencer num lugar completamente novo. Bom, mas o tempo passou, o ciclo da borracha acabou, a economia da região mudou e muitas dessas famílias acabaram se mudando para cidades maiores, como Belém e Manaus. E aí fica a pergunta: o que foi que sobrou daquela comunidade judaica tão vibrante lá em Óbidos? As marcas ainda estão lá, sabe, para quem sabe onde olhar. Existe um cemitério judaico até hoje, o lugar onde ficava a sinagoga, as ruínas das grandes fábricas de castanha e juta. E claro, os nomes, sobrenomes como Chocron, Belisha, Ramoné, que continuam vivos na região. E mais importante, as histórias, que são passadas de geração em geração. A história desses dois homens, o Abraham e o Isaac, são como duas lendas, e elas lembram a gente de uma coisa muito importante. A história, com H maiúsculo, não é uma coisa só. Ela é feita de um monte de sagas pessoais, um monte de pequenas histórias. Isso tudo leva a gente a pensar, né? A saga dos judeus de Óbidos é um lembrete muito forte de que toda cidade, por menor que seja, tem suas histórias escondidas. Então, fica a pergunta no ar: que histórias incríveis será que estão esperando para serem contadas bem aí onde a gente vive? Valeu por acompanhar essa história com a gente.